Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais um deck Petit Lenormand. Hoje trazemos este deck muito interessante, intitulado Primeiros Passos Lenormand. Cartas de Forgiani, uma referência à artista plástica que desenvolveu o deck. Arte por Fabiana Forgiani. Este deck é produzido pelo canal e loja Sorte Lenormand, cujos decks nós iremos apresentar em sua grande maioria aqui em nosso canal. E ele também é um deck de estudos. É um baralho cujo objetivo é facilitar a aprendizagem da linguagem Lenormand. Ele vem dentro desta caixinha. Vamos tirar as cartas aqui, juntamente com um livretinho, né? Instruções básicas, apresentando algumas considerações gerais sobre o Petit Lenormand e o resumo de cada uma das suas cartas. As cartas aqui estão organizadas no livretinho em ordem numérica, da carta número 1, Cavaleiro, até a 36, a Cruz. É um texto produzido pela cartomante Carla Souza. Este é o verso da carta, o verso das cartas. Ela traz, não sei se vai ser possível visualizar aqui no vídeo, ela traz escrito bem pequeno o nome do deck, primeiros passos, com a repetição do nome do deck nessas linhas inclinadas, e os passinhos do Nenê, lembrando então o começo no Lenormand. Embora eu já disse isso referente a outros decks, os decks de estudo eles se destinam tanto para quem está começando quanto para quem já está longamente nesta caminhada, porque eles ajudam a ampliar o nosso vocabulário, o nosso entendimento, o nosso domínio sobre o Petit Lenormand. Então, todas as cartas possuem o número, o emblema e o naipe. E ao lado, na lateral esquerda e na lateral direita, possuem palavras-chave que nos ajudam a entender melhor o significado da carta, as possibilidades de interpretá-la. Todos os desenhos eles têm esse tom aquarelado, o que confere graça, leveza e muita beleza para essas cartas. Apenas para mostrar então a primeira carta e os significados que ela pode assumir, eu vou ler o que consta aqui então nessa primeira carta do Primeiros Passos Lenormand. Notícias, um homem jovem, velocidade, amante. Essa carta muitas vezes pode representar numa tirada grande, com uma mesa real, o amante da consulente, ou quando o consulente é homossexual, geralmente o seu companheiro, a pessoa que atrai, a pessoa que é objeto do seu desejo. Movimento, ânimo, veículo, ação, ímpeto. Observem que ela vai fazendo um ciclo, tá? Um ciclo. Ao invés de nós começarmos aqui a leitura vem então aqui da direita para a esquerda. Ímpeto, coragem, pioneirismo, iniciativa, disposição, atitude, impulso, feedback. Observem quantas coisas nós podemos atribuir apenas a uma carta. Então, essas palavras-chave nos abrem um leque das possibilidades interpretativas numa tirada.
Então é muito interessante o uso dessas cartas, tanto para estudo diário, quanto para tiradas para si. E o cavaleiro, né, sempre mostra também as direções, né, onde ele cai, ele vai indicar o que está em movimento ou o que será colocado em movimento. É importante observar de onde ele vem, para onde ele vai, o que está na sua cabeça, o que está no seu domínio e por aí vai. Então esta é o Cavaleiro, a primeira carta dos primeiros passos Lenormand. Segunda carta, então, o Trevo, sempre o número, a carta número 2, o emblema e o naipe. E as palavras-chave. Carta número 2, os obstáculos. Como eu já disse em outras oportunidades, eu prefiro utilizar o trevo com o seu sentido tradicional de sorte, tanto de 3 folhas quanto de 4 folhas. Trevo, para mim, seguindo a tradição, é sorte. Se eu opto por utilizar a carta número 2 como obstáculo, então eu escolho um deck, um baralho que apresenta esta carta na forma de um obstáculo. Aqui nós temos um caminho com paus e pedras, o que dá bem a ideia de obstáculo. Ele é uma referência, então, aos trevos, mas o emblema caracteriza bem o que a carta quer significar. Isso é importante. Então, carta número 2, representando os obstáculos. Carta número 3, representando o navio. Algumas palavras-chave: viagens, longa distância, mudanças, algo que demora também, vagarosidade. Ela, de certa forma, em alguns aspectos, se assemelha ao cavaleiro, mas o que o cavaleiro tem de rapidez, né, as mudanças, as transformações, as movimentações que o navio traz para a vida são mais lentas, são mais vagarosas, são mais demoradas. Então, estrangeiro, desejos, evolução, entre tantas outras. A carta número 4, a casa. A carta número 5, a árvore, carta da saúde, do bem-estar, do equilíbrio, da harmonia. A carta às nuvens. Eu achei muito bonita essa representação, esses tons rosáceos aqui, e ao mesmo tempo o lado claro das nuvens e o lado escuro das nuvens, que deve ser observado em qualquer tirada. Isso faz toda a diferença na interpretação que venhamos a realizar. Então, as nuvens, a carta mais negativa do baralho, carta número 6. Olhem que bonita essa carta, ela está virada aqui. Carta número 7, a cobra. Observem aqui o arco-íris. Dá a entender que a vida não é só coisa boa, mas a vida também não é só coisa ruim. Então, no meio das belezas da vida, há problemas, há dificuldades, há perigos, há ameaças. Essa é a ideia que a representação dessa carta me traz. A artista foi muito feliz na forma de representá-la. Então, num jardim, num belo jardim, muitas vezes pode estar oculto um réptil, uma cobra. A carta número 8, a carta do caixão, do ataúde. Lembrando que o caixão, antes de falar de morte, fala de finalizações, transformações, fala do que foi deixado para trás para que o novo aconteça. Carta número 9, o buquê, as flores, carta mais positiva do baralho, a carta que fala da felicidade, da alegria, da realização, da autorrealização, dos dons da vida, da graça que é viver. A carta número 10, a temida foice, com
com esses tons, né, o amarelo equilibrando aqui com o vermelho, essa tonalidade do vermelho quase para um rosa. Confere beleza essa carta, a gente olha para ela e diminui o medo, a apreensão que muitas vezes nós temos dela. Lembrando que toda a carta Lenormand pode ser interpretada positiva e negativamente. E isso também ocorre com aquelas cartas mais negativas, como a foice. A foice é corte, uma ruptura, mas também é colheita, também é resultado de ações. Então, atenção para as ambiguidades que as interpretações podem apresentar no baralho Lenormand. A carta número 11, o chicote. Sempre observar também o lado do cabo e o lado da ponta do chicote. Quem está segurando esse chicote, para onde ele está sendo direcionado. E eu sempre gosto de frisar que esta carta, para mim, representa os nossos conflitos, as áreas da nossa vida que estão em agitação, em turbulência, que mostram alguma frente de atrito, de discussão, de problema. O chicote, carta número 11. Carta número 12, os pássaros. Que bonita essa carta. Os pássaros. Carta número 13, a criança. É a carta que foi elegida para ser a capinha do deck, na caixinha. É uma carta que traz leveza. Interessante aqui o uso do bambolê, né? A forma circular do bambolê, dá ideia dos inícios contínuos da nossa vida. Nossa vida é formada de ciclos, ciclos que sempre começam, se desenvolvem, seguem um caminho, terminam, mas recomeçam. Então, interessante aqui o bambolê lhe dá essa ideia de circularidade que não é tão comum aplicado para a criança, mas que é um sentido que ela pode assumir, né? Os eternos começos e recomeços da existência. A raposa. A raposa é uma carta que possui uma polaridade negativa. Quando ela aparece numa tirada, principalmente numa tirada pequena, numa pergunta de sim ou não, ela vai indicar evidentemente não. Mas tem como não se encantar por essa raposa. Olhem que linda! Então a raposa vem falar das dificuldades, dos perigos, mas principalmente daquelas coisas que parecem não são, das ilusões. Então ela é sempre um convite para adestrarmos o nosso olhar. Ela convida a pegarmos uma lupa e dirigi-la para alguma determinada área da nossa existência, porque ali tem alguma coisa que nós não estamos enxergando muito bem. Então, cuidado com as ilusões da vida. Olhem que graça, o urso, carta número 15. O urso, para mim, sempre dá essa ideia da desmedida. Evidentemente que ele tem várias significações, mas quando eu interpreto essa carta, geralmente tendo a interpretá-la como algo que é muito grande, é algo exagerado, é algo que é demais. Carta número 16, vocês já sabem que esta é a carta que eu mais gosto no baralho Petit Lenormand, por ela fazer referência à intervenção dos planos superiores em nossa vida. É a proteção espiritual, né? Mas é evidente que ela tem uma gama de significados muito grandes. Os principais deles aqui: direcionamento, orientação, astrologia, adivinhação, sorte, sonho, sucesso, brilho, tecnologia, clareza, iluminação, proteção espiritual, realização, variedade, intuição.
Mas eu sempre me alegro quando esta carta sai numa tirada para mim ou quando sai numa tirada que eu estou fazendo para outra pessoa, porque, de acordo com a minha forma particular de interpretar, sempre vai fazer alusão à presença espiritual positiva em nossa vida. Então, quando ela aparece, ela me lembra que todos nós gozamos, temos, dispomos de proteção espiritual, embora muitas vezes esqueçamos. A carta 17, a cegonha, ela apresenta só uma cegonha, essa cegonha está partindo do ninho. Então ela reforça essa ideia da viagem, da mudança, da transformação que a cegonha traz. A carta número 18, o cachorro. Olhem que lindo esse cachorro. A carta das amizades, da fidelidade, da lealdade. A carta torre. Essa carta parece que veio direto da ilustração de um livro infantil. Parece até a Torre da Rapunzel. Observem que lindo. E a torre, como eu já disse outras vezes, não tem só essa ideia do isolamento, do afastamento. Ela também remete ao mundo da imaginação, ao mundo interior, à introspecção. É uma carta muito interessante de ser interpretada. Carta número 20, o jardim. Observe o colorido desse jardim, muito bonito. A carta número 21, a carta das grandes subidas, das grandes ascensões, dos grandes obstáculos, dos grandes desafios da existência. Bastante atenção nas tiradas quando ela aparece. A carta 22, a carta dos caminhos, das escolhas, das opções que nós temos. E sempre há mais de um caminho. A carta número 23, os ratos, a carta dos parasitas, a carta daquilo que em nossa vida precisa da nossa atenção, que está sendo corroído em nossa vida, que está sendo consumido aos poucos, o que está sendo desgastado, o que está sendo roubado. Então, pode ser a nossa energia, pode ser a nossa felicidade, pode ser a nossa saúde, pode ser o nosso bem-estar. Atenção para esta carta na tirada. Olhem que lindo a representação da carta número 24, o coração. Esses arabescos dentro da carta, essas circunvoluções, dá bem a ideia das emoções. E aqui o jogo de cores também remete a essa flutuação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas sensações. Muito bonita a carta. Carta número 25, o anel. Carta que trata então das alianças, dos compromissos da vida. Carta 26, o livro. Atenção para a lombada, atenção para a parte da abertura. Ela indica coisas diferentes. E como vocês já sabem, o livro, para mim, ele vem trazer a nossa busca por aperfeiçoamento. Revela o nosso desejo de saber, de conhecer, e em associação com outras cartas pode indicar também a nossa busca espiritual. A carta número 27, a carta, é a carta das comunicações. Carta 28, o homem. Que interessante a representação dele. O homem com tons mais cinzentos e pretos, né? Remete à intimidade, né? À nossa sombra. É curioso. A ânima, lembrem que na visão psicológica de Jung, todo homem possui um arquétipo interno em contraposição à sua zona consciente, que é uma das suas principais sombras, que é a ânima, que é tudo aquilo que, toda a imagem, né, de mulher que o homem traz introjetada em si. Então forma a ânima, e essa ânima
interfere diretamente na nossa personalidade e na nossa forma, como nos relacionamos, como o homem se relaciona com a mulher. Então é interessante a arte que foi dada para essa carta. E para a mulher a mesma coisa, a carta 29. Muito interessante, porque faz referência então às dimensões interiores da vida. Isso aqui eu acho muito importante nos baralhos que a gente usa, a direção, né? Eu penso que no baralho Lenormand, nesse caso, embora a liberdade de criação que nós tenhamos, podemos fazer o baralho de qualquer jeito, mas algumas coisas é importante de ser preservado. E a direção do olhar do homem, a direção do olhar da mulher é importante. Eu acho que eles têm que estar se olhando, porque isso faz toda a diferença numa abertura em que essas cartas aparecem, principalmente na mesa real. Então, a mulher, ao invés de ter o ânimos, ela tem a ânima, que é todas as concepções, todas as ideias, tudo aquilo que ela sente em relação ao homem está introjetado nela e interfere na forma como ela se relaciona consigo mesma e com os homens. Carta 29, a mulher. Carta 30, os lírios, a carta das virtudes, da pureza, da paz, da espiritualidade. Carta 31, uma das cartas sem sombra de dúvidas, uma das cartas mais lindas do baralho, o Sol. Quando ela aparece, ela ilumina tudo. A carta 32, a carta Lua, muito bonita. Esse aquarelado que foi dado a ela remete a outra dimensão da carta, muito pouco explorada, mas que para mim até é a mais importante, que é a questão mística, os ciclos interiores da vida, os mistérios femininos. Evidentemente que ela pode ser e deve ser interpretada como a carta tema do trabalho, da honra, da valorização na vida, do reconhecimento, da fama, da popularidade, por aí vai. Mas nós não podemos descurar essa dimensão mística que a carta traz. Carta 33, a chave. A chave sempre abre ou fecha alguma coisa. Geralmente, o lado esquerdo da chave fecha, o lado direito abre. Então, todas as cartas que vêm antes é aquilo que foi fechado ou que está trancado. Todas as cartas que vêm depois é aquilo que até pode estar trancado, mas será aberto. Carta 34, os peixes. Muito bonita essa representação, da ideia de movimentação, que é o que os peixes trazem. É fertilidade, abundância, progresso na vida, sucesso, os grandes desenvolvimentos da existência. A carta 35, a âncora, uma carta muito importante em qualquer leitura ou em qualquer interpretação, porque ela vai mostrar o que é estável e o que é instável na vida de uma pessoa, tanto na vida exterior quanto na vida interior. E a carta 36, a carta a cruz, lembrando sempre que essa carta tem um lado negativo, mas tem também um lado positivo. O lado negativo são os sofrimentos, as dores, as provações, as expiações da vida, aqui lembrado por essas tonalidades escuras. Mas observem aqui a luz irradiando da cruz. Lembrem que Jesus morreu na cruz. Foi a morte para ele, mas ao mesmo tempo a libertação de todos esses problemas, essas dificuldades, essas negatividades deste plano em que nos encontramos. Então a cruz faz referência também a Jesus, aos seus ensinamentos, à fé, à transcendentalidade, à espiritualidade, à religiosidade. A fé como necessária para transitarmos por entre as dificuldades, problemas, desafios da vida. Este foi, então, a apresentação deste deck muito bacana,
Primeiros Passos Lenormand, ideal, como dissemos, para estudar, para ampliar o nosso vocabulário. Eu recomendo. Aqui, Charlie Lenormand, trazendo mais um deck para vocês. Um abraço e até mais.